Paranapiacaba é um distrito da cidade de Santo André, a cerca de 44 quilômetros da capital. O expresso turístico nos leva num passeio ao longo da malha férrea. O embarque é realizado no final de semana, partindo da Estação da Luz e retornando no final da tarde. A viagem é feita a bordo de uma composição formada por 2 carros de aço inoxidável fabricados no Brasil na década de 60 e tracionados por uma locomotiva a diesel da CPTM. A vila tem uma grande importância histórica e ambiental sobre uma porção do território natural brasileiro que é a Mata Atlântica. É um ótimo destino para quem ama história e construções antigas. As origens da ocupação da vila estão associadas à construção da ferrovia, a partir de 1860. Para a realização das obras, foi necessária a construção de alojamentos provisórios destinados ao abrigo dos operários. A cabine de comandos e a cabine de sinais foram implantadas após a duplicação da via férrea em 1896, para abrigar um novo sistema de alta precisão para a época. Todas possuíam no seu interior alavancas de travamento dos trens e vários outros equipamentos, como telefone e telégrafo. Dirijam-se aos monitores na plataforma identificados. Pedimos a todos que aguardem a liberação para o desembarque. A CPTM deseja a seus passageiros um excelente dia de passeio. Lembrando a todos que deverão se apresentar na plataforma de Paranapiacaba às 16 horas para o embarque com destino à Estação Luz. A proposição do expresso turístico parte pontualmente às 16 horas e 30 minutos. No século XIX, eram os ingleses que moravam nessa área, e ainda é possível sentir um clima europeu por lá, seja pela arquitetura, tecnologia ou pela neblina frequente. Pessoal, hoje eu estou aqui em Paranapiacaba. Acabei de chegar em um passeio aqui, ó, maravilhoso, bem turístico. Vale a pena. Vamos começar a nossa jornada agora. Até já. O mecanismo de girar o sentido da locomotiva é chamado de viradouro. Ele era manobrado manualmente.
Essas casas eram destinadas à moradia dos técnicos de alta graduação da São Paulo Railway. A moradia era garantida enquanto trabalhavam na construção da estrada de ferro. Ela ligava Santos e Jundiaí. De fato, foi uma das pioneiras e muito importante para a história ferroviária. A vila foi pioneira na instalação de sistemas de água. Surgiu como uma vila planejada e moderna para o seu tempo. Essa casa é a biblioteca. Sua construção é recente, de 2008, em substituição à casa destruída por um incêndio em 2005. Ao lado da biblioteca é a Casa de Bruxa. É um instituto de ensino e pesquisa sobre terapias de autoajuda e atividades energéticas. Aqui era o cartório, inaugurado em 1908. Hoje está desativado devido precisar de reparos. Lago dos Padeiros é o local onde se concentrava atividades comerciais, cuja sede era a antiga estação ferroviária. Ganhou esse nome porque os padeiros da vila aguardavam o embarque dos seus produtos para os trabalhadores que moravam na Serra do Mar. Essa ponte, chamada de passarela metálica, é a única ligação sobre a linha férrea entre a parte alta e a parte baixa da vila. Foi construída em 1899. Esse relógio ao fundo é uma reprodução do Big Bang, sendo uma característica das grandes estações férreas da Grã-Bretanha industrial. Ele funciona até hoje.
A Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba, a princípio, era uma capela chamada de Capela do Alto da Serra. Construída no ano de 1884, é um dos principais projetos arquitetônicos da cidade e é dedicada ao padroeiro de mesmo nome. Andando pela lateral da igreja, teremos acesso ao cemitério. Esse cemitério foi construído em 1900. Na época, ocorreu uma epidemia muito forte que levou a óbito centenas de operários e ferroviários, que, estando longe de seus lares, eram ali sepultados. Ele foi tombado como patrimônio histórico pelo município, já que seus jazidos são construções antigas. Aqui era o Serrano Athletic Club, fundado em 1903. Foi o primeiro clube na região do ABC. Era uma construção de alvenaria e depois ele foi unificado com o Clube Lira da Serra. E a edificação foi utilizada para outros fins. Hoje só se encontram ruínas. Vista da parte alta da vila. Graças a essa neblina, a cidade se tornou uma vila mística e com muitas histórias fantasmagóricas. Nos meses frios, quando cai a neblina, a vila ganha um ar bucólico que lembra bastante a Inglaterra. É uma vila bem úmida e o sol aparece muito pouco por lá. O Museu Castelo era a residência do engenheiro-chefe da estação ferroviária. Sua imponência simbolizava a liderança e hierarquia que os ingleses impuseram a toda a vila. Ela é avistada de qualquer ponto da vila. Com diversas reformas, a edificação ainda conserva suas principais características. Abriga o acervo da malha ferroviária, móveis e objetos antigos. O nome Paranapiacaba é de origem indígena e significa de onde se vê o mar. Esse prédio é o antigo mercado e ele foi construído em 1899 para abrigar um empório de secos e molhados aos ferroviários. A construção foi restaurada, tornando-se um espaço multicultural. Pau da Missa é um eucalipto cuja localização estratégica serviu como local de fixação de bilhetes e avisos públicos, como no caso de missas, falecimentos e atividades culturais. Nestes galpões funcionavam
as oficinas da primeira escola técnica ferroviária do Brasil, mais tarde incorporada ao Serviço Nacional da Indústria, o SENAI. O galpão da forja era uma oficina de produção e retificação de peças para a estrada de ferro. A forja, o torno e demais maquinários encontram-se preservados e funcionando. O metal é aquecido a mais de 700 graus, prensado, dobrado, martelado e mergulhado em água para poder ser montado. Horas, acabou tudo, filmagem, fotografia, acabou tudo, porque só tem neblina, só se enxerga um palmo do nariz só. Essa construção era conhecida como Padaria Mendes, também usada como um empório. Os moradores da vila terão acesso a cursos gratuitos neste local, visando profissionalizar o turismo, fomentar a economia e garantir renda para eles. O locobreque tinha a função de frear a composição que descia a serra. A outra que subia era usada como contrapeso. O cabo entre as duas máquinas passava por uma grande roda volante chamada de máquina. Quase todos os dias é a alma e o véu esvoaçante da noiva que continua em busca do seu amor. Esta é a Casa Fox, nome em homenagem ao engenheiro-chefe Daniel Fox, que veio ao Brasil em 1856. Eu sou morador da vila de Paranapiacaba, sou guia de turismo aqui, e essa casa que a gente está, ela foi construída em 1897 para poder abrigar os funcionários da ferrovia. Todas as casas de Paranapiacaba, elas abrigavam todos os funcionários que faziam a operação e a manutenção da ferrovia que desce para Santos, da linha férrea descendo para Santos, de Paranapiacaba entre a Baixada, os trens que desciam fazendo o transporte do café
né, que vinha do interior de São Paulo, vinha para cá, descia, ia para o porto e era exportado esse café todo, né? A São Paulo Railway Company era a empresa que era uma sociedade com o Barão de Mauá junto com os ingleses, que construíram a ferrovia para transportar esse café que vinha do interior de São Paulo, né? A exposição que a gente tem nessa casa hoje, apesar dela ser de 1897, é uma exposição que mostra a década de 30 na vila, tá? E algumas fotos aqui entre 1910, 1940, né? 1950 também, de alguns grupos aqui da vila. Esse aqui é um grupo de mulheres que eram costureiras da vila, uma foto da década de 50. Antes já tinha um grupo de costureiras, então elas eram mulheres que eram costureiras. Não tinha loja, né, para mostrar roupa. Hoje até não tem até hoje, né, mas na época era mais difícil o acesso, né. Aqui são as meninas da escola, essa foto de 1910, a escola que era separada de meninos e meninas. Então aqui as meninas, essa é a professora, e elas estão em frente à igreja Bom Jesus, que é lá na parte alta da vila, né. Ah, é lá naquela igreja ali. Isso, na igreja da parte alta. Esses senhores aqui, os que estão sentados, eles são músicos da Sociedade Recreativa Lira da Serra. Eles tocavam na banda, mas eles eram ferroviários, trabalhavam normalmente na ferrovia. E quando eles iam tocar na banda, eles ensaiavam, tocavam nas festas, nos bailes. Que bacana. Né? Aqui são os meninos da escola, nessa foto. Ah, é que lá eram as meninas aqui. Os meninos, era separada a escola, né? Estudavam em turnos diferentes por conta que a professora era a mesma, né? Olha. Tá? E essa mocinha aqui em cima, o nome dela é Emília Maria. Ela é neta do Frederico David Mendes, o engenheiro que morou no Castelinho, que é o casarão em cima. Vocês entraram lá hoje? Não. No Castelinho? Só por fora. Ela é neta do Frederico Mendes. O Frederico Mendes era um escocês que veio morar em Paranapiacaba, né? Para ser o engenheiro superintendente. Ele teve filho, neto, bisneto. Ela é filha da Margarete, uma das filhas do engenheiro com o seu Genofre, que era farmacêutico da vila, tá? Esse daqui é o Frederico, ó. Não esse aqui. Até parece. Esse aqui é o Frederico. É, o Frederico Mendes. Ele era escocês, ele morava na Inglaterra e ele veio de lá pra cá com 2 filhos, com a esposa Mary Eve, e depois ele teve mais 4 filhos aqui, né? E ele foi engenheiro-chefe aqui de 1910 a 1940. Depois ele se mudou, quando ele saiu da ferrovia, ele tinha que sair da casa para dar lugar para outra e foi morar no bairro da Lapa, em São Paulo, tá? Então é o Frederico David Mendes, né? Aí a gente vai entrar na casa, né? Viagem no tempo. Olha o rádio. E ainda toca ainda. Esse rádio, ele é um rádio da década de 40, ele não é aqui da vila, né? Nós colocamos ele aí porque na época 2 ou 3 famílias só tinham rádio, né? Em Paranapiacaba. O armário que está apoiando o rádio é da década de 30, foi de um ferroviário, depois ele doou para o clube, aonde no clube eles... Deixa eu abrir aqui para vocês. Eles guardavam as fichas dos ferroviários. Olha que interessante. Né? Os gavetinhos guardavam as fichas. Aqui tem uma imagem católica de Nossa Senhora Aparecida, que foi de um morador, né, dessa rua. A maioria dos moradores aqui da vila, eles eram católicos, né? O pessoal fala, olha, a vila inglesa, né? Só que a maioria não era inglês era só chefes. 3 ou 4 famílias, o restante era imigrante português, espanhol, italiano, né? Essa chapeleira, ela é de 1910. Ela foi uma chapeleira do clube, né? Ficava no escritório do clube. O casal que está na foto aqui, nós não sabemos quem eles são, mas na foto original está escrito Casal Morador de Paranapiacaba, né? Eu acredito que ele era um chefe, alguma coisa assim, por conta da roupa que ele está vestindo, né? Por fazer uma foto na época que era bem caro. Né? Uma mesinha da década de 50, que também foi de um morador, né? Década de 50. E aqui tem uma... Da época também? Esse não, esse é mais novo. Mais novo. Mas retrata um brinquedinho da época. Ah, é? Tá. E aqui é o quarto, né? Pode ir. Aqui no quarto, esses móveis que tem aqui não são do quarto, tá? A gente colocou conforme a pesquisa que a gente fez com o pessoal, né? Perguntando como que eram os móveis aqui na vila na época. Essa casa é uma casa simples, de 4 cômodos, com banheiro fora de casa. Né? Essa porta que tem aqui é para acessar o banheiro que está lá fora. Né? Na casa do engenheiro-chefe, lá tem banheiro.
Aqui é a cozinha. Um fogão a lenha. O fogão ele não é o original da época. O original não tinha forno, né? Aqui tem um torrador de café, que essa ferrovia transportava o café, né? Então, só um cafezinho aqui, moedor, né? Com o cafezinho aqui, uma garrafinha de leite da década de 40. Agora é a época do cambuci, até o final de maio alguns pés têm frutos ainda. Acontece o Festival do Cambuci aqui na vila, agora no mês de abril, né? Olha os tijolos, né? Então aí é o cambuci, que é o fruto aqui da região de Mata Atlântica. O cambuci ele é um fruto, ele é tombado como patrimônio imaterial da vila, né? Aqui nós montamos um ateliê de costura para homenagear as costureiras da vila. Com duas máquinas, uma simples da década de 30 e uma Buck da década de 40, e alguns apetrechos de costura. As costureiras da época. Olha isso. Essa casa, ela é uma casa, como eu estava falando, simples, de 4 cômodos, né? Era para morar um casal com ou sem filhos. Se ele fosse solteiro, ele ia para um barracão de solteiros, onde tinha vários quartos que moravam com solteiros. E se ele fosse se casar, a ferrovia já oferecia uma casa para ele morar com a esposa, né? Então tinha essa coisa. O sonho do solteiro era sair do barracão, né? Casar para cair fora. Porque no barracão dormiam vários solteiros. Era vários quartos, né? No final dessa rua aqui, tem um barracão de solteiros que hoje é uma loja de artesanato. Vocês podem ir lá ver. Nós fomos ver. Então, lá era barracão. Lá era, você viu vários quartinhos? Cada quarto daquele era para ficar 3 ou 4 solteiros. Né? Pode ir. Eu vou falar para vocês. Aqui são 2 casas geminadas. Essa porta não existia. Então é uma casa lá e outra aqui. Né? Então aqui é a cozinha da casa. Nas bacias, um grupo de pessoal da manutenção, um caçador, porque tinha caçadores, clubes de caça na época, os maquinistas. Esse senhor está descendo nesse carrinho que é um trolley, que é uma bicicletinha que põe no trilho com um contrapeso aqui, que era para ir descer e fazer manutenção na ferrovia, quando não tinha trem, né? Aqui é um grupo de chefes da ferrovia. Esse senhor aqui, ele é o Ernest Sidney. O seu Ernest, ele morou no Castelinho também, depois do Frederic Mendes, né? Ele ficou pouco tempo lá. O Frederic ficou 30 anos, ele ficou só 5 lá, né? O Ernest, ele é americano e o último engenheiro estrangeiro que morou lá no castelo. Tem uma carteira dessa. Eu estudei, eu sentava. Tinha esses negócios. As carteiras dessa hora. Casas de solteiros eram conhecidas como barracos. Possuíam dormitórios com acesso ao corredor central. Havia poucos sanitários e chuveiros, sempre localizados fora da casa. Os trabalhadores se revezavam em turnos. Hoje, ali você encontra vários artesanatos para presentear. Para que não haja necessidade de virar os vagões para o retorno à Estação da Luz, foi construída essa engenhosa solução de virar os assentos. Ela é funcional, prática e rápida. Essa nova estação do Expresso Turístico, inaugurada em 2017, passou a funcionar na antiga garagem das locomotivas da ferrovia. O local passou por um completo restauro do prédio, da rotunda de locomotivas e ganhou plataformas de madeira. Assim, os trens passaram a contar com um ponto de embarque e desembarque completamente coberto e acessível. Essa é a nossa Estação da Luz. É uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade de São Paulo. A estação recebe uma média de 450 mil passageiros
todos os dias. São com essas histórias de fatos reais, bem como a imagens, que somos transportados para um espaço de tempo muito importante. Os trens foram um meio de transporte que lamentavelmente deixaram de beneficiar a tantos. Poderíamos implantar com absoluta certeza majestosas e excelentes estradas de ferro, pena que muitos não pensam assim.